Glória a Deus. Amados irmãos, nós vamos meditar em dois textos da palavra de Deus. No culto de passagem de ano, o Senhor nos deu uma direção para este ano, e essa direção nós nominamos como adoração extravagante. E eu pensei em um título para esta mensagem, e o título que veio ao meu coração foi este: Adoração extravagante, Exum. Nós vamos ler primeiro no livro do profeta Isaías, capítulo 6, e depois no Apocalipse. Capítulo 6, versículo 1, nos diz a santa palavra do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. O segundo texto, irmãos, que nós vamos ler, está no livro do Apocalipse, no capítulo 4 do livro do Apocalipse, a partir do versículo 1. Livro do Apocalipse, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 1. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante a pedra jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante a esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos. E vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e trovões,
e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Amém. Glória a Deus. Que ambiente maravilhoso. O do templo na visão do profeta, e este que João teve o privilégio de antecipar a sua visão. Eu gostaria, irmãos, já que falamos em Zoom, eu gostaria de começar falando de lupa. Quantos aqui conhecem uma lupa? Quantos aqui, só por curiosidade, tem uma lupa em casa? Obrigado. A lupa é um equipamento que já não é tão usado hoje como era antigamente, mas a lupa é de grande utilidade. Hã? Ah, você tem uma aí? Traz aqui, irmã, por favor. Você está vendo como é de utilidade? É que a nossa irmã é manicure. Eu não sabia. Utiliza, irmã? Ah, como manicure, ela utiliza essa lupa. Quando a letra também é muito pequenininha. Eu gosto de lupa. E, em razão das minhas atividades profissionais, às vezes eu utilizo uma lupa. Porque, às vezes, a gente tem que ler registros que foram feitos em 1800 e alguma coisa, com a letra difícil. Precisa decifrar aquela letra, então a gente coloca uma lupa e fica mais fácil para decifrar aquela letra difícil. Parece que a lupa aumenta o tamanho da letra, traz a letra mais para perto, é de grande utilidade. Agora já existe um processo mais sofisticado, que é o zoom. E o zoom, ele é feito com a lente
da câmera. E esse zoom, ele pode ser óptico ou pode ser digital. Quem aqui entende de fotografia? Levante a mão assim, irmã. Ou você também, fotógrafa? Glória a Deus. Cadê as nossas máquinas que não estão em atividade fotografando? Eu, quando fui preparar esta mensagem, eu fui ler a respeito. Eu não sabia a diferença entre o zoom óptico, que é o zoom que aquelas máquinas analógicas oferecem, e o zoom digital. Por meio do zoom, nós aproximamos imagens, figuras, e alguma coisa que a gente não conseguiria enxergar com a visão humana, nós enxergamos mediante o zoom. Vamos, coloca a máquina aqui do irmão. Ah, você que está dando zoom aí? Não, mas vamos dar zoom em outra pessoa, senão eles vão ver algumas manchas que eu tenho. Vamos dar um zoom aqui com a máquina do nosso irmão, aqui. Isto, aproxima alguém que esteja mais longe. Isto, a mãe do Nicolau, que bonita. Oh, muito bem. Glória a Deus. Pode aproximar mais, dá. Isto. Podem sorrir. Sorria, você está sendo filmado. Isto, você ficou escondido aí, né, Nicolau? Glória a Deus. Então, irmãos, como vocês viram através das lentes zoom, nós podemos aproximar pequenos objetos ou pequenos detalhes que à distância nós não iríamos notá-lo. Porém, com essa aproximação, nós podemos aumentá-los, nós podemos ampliá-los e vê-los de perto e pessoalmente, e algum detalhe que passaria em alto, porque pela visão humana você não conseguiria alcançar pela distância, com o zoom você alcança. Irmãos, é o que nós fazemos em cada culto da semana, por meio da adoração, e é o que nós estamos fazendo nesta noite, por meio da adoração. A adoração, ela funciona como um zoom. A adoração é a ampliação de Deus. Por meio da adoração, nós podemos ampliar Deus no sentido de trazê-lo para mais perto de nós, para que nós tenhamos um olhar pessoal, para que nós tenhamos um sentir pessoal, porque Deus é Espírito. Esse sentir não é pela visão natural, não é pela audição ou pelo tato. Deus é Espírito, e sentir a sua proximidade, sentir o calor da sua presença, sentir o seu olhar nos atravessando, não decorre de sentimentos ou de sentidos humanos, mas decorre de sensibilidades espirituais. E essas sensibilidades espirituais, ela depende de que o espírito do homem seja ressuscitado com Cristo. Longe de Deus,
o homem está morto em seus delitos e pecados. Mas quando ele se aproxima de Deus, por meio de seu Filho Jesus Cristo, este homem e esta mulher, morta em delitos e pecados, ele ressuscita com Cristo para uma nova vida. E nessa nova vida, ele pode adorar a Deus. E quando ele adora a Deus, ele dá um zoom. Aleluia. Oh, aleluia. Adorar a Deus em espírito e em verdade. E Jesus disse em João 4:24 que importa, Deus é espírito, importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Adorar a Deus em espírito e em verdade depende de revelação, depende de capacitação espiritual, mas tem como pressuposto uma decisão pessoal, uma deliberação pessoal. Oh, aleluia. Nós somos livres para decidir se vamos adorar a Deus. Aleluia. Glória seja ao nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, a adoração a Deus, ela é produzida não pelo que nós vemos, não pelo que nós sentimos, pelo tato, não pelo que nós ouvimos. A adoração a Deus, ela é desenvolvida no Espírito. E quando nós decidimos emigrar, subir mais um degrau da escada, e subir do louvor para a adoração, esse ato, esta atitude, ela vai nos habilitando a que nós nos aproximemos mais de Deus, a que nós cheguemos mais perto da sua presença e o adoremos em espírito e em verdade, diretamente no seu santuário. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. O homem natural, a mulher natural, a pessoa que ainda não se submeteu a uma reengenharia espiritual, o apóstolo Paulo chama essa reengenharia espiritual em Romanos capítulo 12, versículo 2, de transformar-se pela renovação da mente. E ele diz: faça alguma coisa, não fique parado, encontre como fazer, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar a concretização, a realização do plano de Deus na sua vida. Transforme-se, transformai-vos, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas vossas vidas. Aleluia. Então a pessoa, enquanto ela não se submeter a essa transformação que muda a sua mente, muda os seus valores, muda a sua forma de raciocinar, essa pessoa pode cantar bem, essa pessoa pode louvar bem, essa pessoa pode louvar de coração. O seu louvor vai agradar a Deus, o seu louvor vai atrair a presença de Deus, porque Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Então essa pessoa louva a Deus de conformidade com os sentimentos da sua alma. Agora, meus amados irmãos, essa transformação, porque nós precisamos dar um passo. Louvar é bom, mas nós precisamos emigrar do louvor para a adoração.
É isso que o Espírito Santo quer nos conduzir, quer nos levar, para que nós emigremos, para que nós subamos mais alguns degraus, e possamos do louvor que agrada a Deus, nós possamos ir para a adoração com intrepidez, diretamente no santuário de Deus. Oh, aleluia! Isso é tão importante, irmãos, que Paulo faz um apelo dramático. Ele diz: eu peço encarecidamente que vocês repensem a forma como vocês se apresentam diante de Deus durante o vosso culto. Aleluia! Paulo está pedindo encarecidamente, dramaticamente, com rogos. Ele está pedindo aos crentes que repensem a forma como se apresentam diante de Deus. Aleluia! E como que eu posso realizar essa reengenharia espiritual para que ocorra a transformação? Primeiro, essa reengenharia é resultado de estar em contínuo trato com a palavra do Senhor, meditando na palavra do Senhor, dia após dia, como disse aqui o nosso irmão Henrique no início deste culto. E em segundo lugar, irmãos, estar continuamente em conexão com o Espírito Santo. Então, nós evoluímos do louvor para a adoração, porque a adoração ela ocorre em um nível superior ao louvor. A adoração ocorre em um nível superior ao louvor. Aleluia. No primeiro texto que nós lemos, no livro de Isaías, nós vimos uma cena de adoração. A passagem descreve um momento difícil na vida do profeta Isaías. Ele começa dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias. Já dá para a gente ter um vislumbre da estrutura dos pensamentos do profeta Isaías, quando ele entrou no templo para a adoração. Seus pensamentos estavam conectados na morte do rei Uzias. Irmãos, de conformidade com o segundo livro das Crônicas, o capítulo 26, notadamente o capítulo 26 do segundo livro das Crônicas, o rei Uzias, ele tinha sido um herói nacional. Ele se tornou rei aos 16 anos de idade, e ele reinou durante 52 anos. No versículo 5 diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que ele buscou ao Senhor, Deus os fez prosperar. Aqueles que buscam ao Senhor podem ter 16 anos, serão pessoas sábias, serão pessoas que terão capacidade em administração pública, mas com 16 anos, sendo capaz de tomar decisões em política internacional, com 16 anos, sendo capaz de tomar decisões econômicas. Sim, aqueles que buscam a Deus, por buscarem a Deus, recebem de Deus um saber sobrenatural. Deus o fez prosperar a partir dos seus 16 anos. Quando nós lemos, irmãos,
nós vamos observar que ele só perdeu para o esplendor do rei Salomão. Mas teve um pequeno problema. Ele se tornou poderoso, porque Deus o abençoou, Deus o fez prosperar, mas ele se tornou também orgulhoso. E o orgulho levou ele ao pecado da presunção e da infidelidade, porque um abismo chama outro abismo. A Bíblia recomenda em Filipenses capítulo 2, versículo 3, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Isso aqui já faz parte da reengenharia da forma de pensar, da reengenharia espiritual. Porque o mundo não louva a humildade. O mundo louva o egocentrismo. O mundo não tem em consideração e em estima e em admiração a humildade e a modéstia. A Bíblia, no entanto, nos diz de uma maneira muito clara, muito límpida, muito inequívoca, que Deus atribui à humildade a máxima importância. Aleluia. Nada façais por contenda ou por vanglória, para se aparecer, mas por humildade, e cada um considere os outros superiores a si mesmo. É reengenharia ou não é reengenharia, irmãos? Porque nós não aprendemos assim no mundo. Os irmãos que foram para os cursos, como ser o melhor vendedor do mundo, como ser o melhor não sei o que lá do mundo, não é assim que nós aprendemos nos cursos de neurolinguística. Pelo contrário. Então, é por isso que o apóstolo, sabendo que as pessoas têm a cabeça tão cheia, porque ouviram seus professores falando não sei quantas vezes na cabeça, porque leram nos jornais, nas revistas, porque ouviram no rádio, porque viram na televisão, porque assistiram vídeos, então o apóstolo diz, olha, por favor, eu peço encarecidamente a vocês, repensem, transformai-vos, mude a vossa maneira de pensar. Aleluia, aleluia. É preciso, irmãos, que nós tenhamos a consciência de que sem Ele, sem Jesus, nada podemos fazer, nada podemos realizar. Não podemos fazer nada de maneira permanente sem a ajuda de Deus. Porém, irmãos, Uzias, ele se engrandeceu e ele ficou achando que ele podia todas as coisas. A fama, a riqueza, ela engana as pessoas. O próprio dinheiro funciona como um anestésico, porque a pessoa começa a pensar que ela pode tudo, que ela compra tudo, que ela compra todos. E o que aconteceu? O rei Uzias, ele foi para o templo e ele tentou queimar incenso, uma tarefa que Deus reservara para os sacerdotes. E o que aconteceu?
o rei Uzias, ele já estava com o incensário na mão para queimar o incenso, mas o sacerdote Azarias entrou dentro do templo, juntamente com outros 80 sacerdotes, e eles resistiram ao rei, dizendo: não é porque você é o rei, não é porque Deus abençoou o seu reinado, que você pode fazer essa tarefa. Essa tarefa é reservada para os sacerdotes. E o rei, ele se indignou contra os sacerdotes, e diz a Bíblia que na mesma hora, Deus o feriu com lepra. Algum tempo depois, o rei morreu. E então nós, no capítulo 6, vamos encontrar o profeta Isaías preocupado com a queda de um rei tão grande, com a morte de um bom rei, um rei que buscou o Senhor, um rei que foi abençoado pelo Senhor. E aquele era um momento difícil para Isaías e para toda a nação. Alguns estudiosos dizem que Isaías, ele viveu muito próximo a Uzias. Ele era, segundo alguns, aparentado com o rei Uzias, um parente próximo. E ele era um profeta que vivia na corte. O que nos dá a entender que é muito provável que com a morte do rei, aquele era um momento de profunda tristeza e até de desespero para Isaías. E é justamente nesse momento que Isaías tem um encontro com o Senhor que marcaria toda a sua vida. Irmãos, há pessoas que passam por momentos difíceis na vida, mas perdem a oportunidade e não aprendem nada. E há pessoas que passam por momentos difíceis na vida, e Deus permite que elas passem por momentos difíceis na vida, para que tenham um encontro com Deus. Há pessoas que, quando tudo vai muito bem, não abrem o coração para o Senhor, não buscam ao Senhor inteiramente. Há pessoas que, quando estão em um bom momento da vida, não se chegam a Deus, mas quando vêm os momentos difíceis da vida, o momento da dor, buscam ao Senhor, aí sim buscam a Deus. Então Isaías, ele entrou no templo para adorar, e ele viu o Senhor sentado em um trono alto e sublime, e ele viu que uma voz ecoou, e quando aquela voz ecoou, os umbrais das portas se moveram, houve um tremor, o templo se encheu da glória de Deus, o templo se encheu de fumaça, e Isaías adorando, e o Senhor foi ampliando, porque a adoração, ela nos leva para mais perto de Deus. Isaías viu o Senhor como ele nunca tinha visto. Ele já era um profeta, mas quando ele foi adorar no templo, ele viu o Senhor como ele nunca tinha visto. Você precisa ver o Senhor como você nunca viu. Você precisa subir mais um degrau, subir mais um degrau, subir mais um degrau. Aleluia, aleluia.
E aquilo mudou para sempre a história da vida de Isaías. Oh, aleluia! Deus quer melhorar a sua relação com Ele. Deus quer que haja um zoom, para que você veja Deus mais perto, para que você ouça Deus mais perto, para que você toque nele. Oh, aleluia! O segundo texto que nós lemos, irmãos, é também uma ampliação de Deus. O texto que nós lemos em Apocalipse, capítulo 4. O apóstolo João, ele se recusou a parar de pregar e de ensinar sobre o Senhor Jesus Cristo. E ele, Jesus Cristo, ressurreto, vivo para todo sempre. E o apóstolo João, ele aguentou muitas provas nas províncias romanas. A história diz que certa vez lançaram o apóstolo em um tacho de azeite fervente, mas o Senhor lhe preservou a vida. Então ele foi levado e foi abandonado na ilha de Patmos, mas ele não morreu ali, e ele nem esteve solitário ali. Um servo de Deus, uma serva de Deus jamais estará solitário na vida. O próprio Jesus desce do céu para estar com ele ali, porque ele pode adorar aqui no templo, mas ele adora em um lugar solitário, e o Senhor vem e fica com ele. Aleluia! Ele não morreu ali. Diz a história que depois dele ser resgatado na ilha de Patmos, ele foi obrigado a beber veneno, mas ele não morreu. Aleluia! O veneno não lhe fez nenhum dano. Oh, aleluia! Ele tinha a promessa do Senhor, que é a promessa que você tem: se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Aleluia! E ele morreu pacificamente na sua velhice. Aleluia! Então, irmãos, voltando, ele foi para a ilha de Patmos, foi condenado ao isolamento na ilha de Patmos por causa da palavra do testemunho de Jesus. E na solidão daquela ilha, o Senhor lhe apareceu. E ele foi transportado em espírito, pelo Espírito Santo, para um santuário, para o santuário, o verdadeiro santuário. Aleluia! O santuário completo, que é o céu. E quando ele chegou ali, estava acontecendo um culto. Aleluia! E lá ele viu Jesus reinando, assentado no seu trono. Ele viu Jesus sendo elogiado, louvado, adorado pelos adoradores celestiais. Aleluia! João viu Deus em Jesus mais de perto e pessoalmente. E ele viu Jesus como ele nunca havia visto antes. 3 anos e meio andando com ele. E agora ele viu Jesus de uma maneira diferente. E ele recebeu do Senhor o incentivo e a força. E ele viu o plano de Deus para a humanidade. Aleluia! Irmãos, a mensagem que nós podemos tirar desses 2 episódios é muito clara. A nossa adoração, ela
amplia Deus em Jesus Cristo. A nossa adoração faz com que nós vejamos, percebamos aspectos da glória de Deus, aspectos da pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, que sem adoração não é possível ver, não é possível conhecer, não é possível notá-los. Aleluia. O salmista, no Salmo 34, ele convida a todos para acompanhá-lo em adoração. Salmo 34, versículo 3. Ele diz: engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Aleluia. Quando você engrandece o Senhor, exalta o Senhor, evidentemente nós não estamos mudando Deus, porque Deus disse: eu sou o mesmo e não mudo. Porém, quando nós exaltamos, engrandecemos, enaltecemos o seu nome, que é santo, santo e santo, nós estamos mudando a nós mesmos, a maneira como nós vemos Deus, a maneira como nós encaramos Deus, e até mesmo os nossos problemas, limitações, circunstâncias. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais pequenos eles vão ficando. Oh, aleluia, aleluia. O que o Espírito Santo está colocando em meu coração nesta noite é para dizer a você: se você adorar a Deus nesta noite, se você conseguir dar um zoom, o seu problema desaparecerá. Aleluia. E o salmista diz: ó, engrandecei ao Senhor comigo e exaltemos o seu nome juntos. Aleluia. Vamos trazer Deus mais para perto, irmãos. Vamos trazer Deus de uma maneira que nós possamos olhar para Ele, olhar para a sua glória pessoalmente. Mesmo que seja como por espelho, mas estaremos perto, não estaremos longe do espelho, estaremos perto. Aleluia. Engrandecer ao Senhor é torná-lo maior. Aleluia. Irmãos, é maravilhoso, durante todos esses anos que Deus nos deu uma bandeira para o ano dos cestos cheios, da colheita contínua, o ano do crescimento acelerado, o ano do upgrade. Estávamos sempre enfatizando o receber. Porém, a adoração é dar, não é receber. A adoração, ela tem o seu foco não em algo que Deus faz por nós, mas é algo que nós fazemos por Ele e para Ele. Aleluia. Exaltando a Deus, engrandecendo a Deus, dando-nos a Deus, entregando-nos ao Senhor, rendendo-nos ao Senhor, derramando-nos perante o Senhor. Aleluia. Eu falei para alguns irmãos que nós vamos adorar a Deus durante este ano de tal forma que só vai ficar a carcaça. Vocês já viram aqueles esqueletos de aula de anatomia, de biologia, em que os ossinhos são grudados com fios de nylon? É assim que nós temos que ficar.
Nós temos que nos entregar, nos esvaziar, nos derramar na presença de Deus, nos gastarmos espírito, alma e corpo em adoração ao Senhor, que vai ficar só a carcaça, vai ficar só o esqueleto. Se você quer que os grandes milagres aconteçam, se você quer que quando você passar, as pessoas comecem a colocar os doentes, para que a sua sombra comece a curar os doentes, entregue-se ao Senhor, espírito, alma e corpo, derramando-se, gastando-se, totalmente entregue, totalmente derramado na presença de Deus. Oh, aleluia! A salvação chegará à sua casa. Os seus filhos estarão aqui glorificando, louvando, profetizando, compondo hinos, exaltando, adorando o nome do Senhor. Oh, aleluia! Se nesta noite você falar: eu vou pagar o preço, eu vou pagar o preço, a salvação chegará à sua casa, o seu marido será salvo, a sua mulher será santificada, haverão milagres. Agora, irmãos, não existe adoração sem esforço. Adoração requer um grande esforço. E se nós queremos adorar a Deus, vai exigir de nós, em primeiro lugar, preparação. Se nós estamos dispostos a fazer algo por Deus e para Deus, nós devemos estar preparados. Deus já pagou com a vida do seu Filho para que nós possamos ser salvos e adorá-lo e engrandecê-lo. Agora, não há como adorar a Deus sem preparação. Eu formulei aqui algumas perguntas. A primeira: quanto tempo e quanta energia você dedicou esta semana para preparar-se para esta noite? Segunda pergunta: o que você fez? Terceira pergunta: o que é e como você pretende dar ao Senhor nesta noite? Ou seja, desdobrando, o que é que você pretende dar ao Senhor nesta noite? E como você pretende dar isso ao Senhor nesta noite? Adoração requer preparação. Você veio com um coração focado em ampliar a sua comunicação com o Senhor Jesus Cristo, porque o foco da nossa adoração é ampliar o nosso relacionamento com o Senhor Jesus. E para isso, nós não podemos vir casualmente despreparados. Aleluia! Prepare-se para vir à casa do Senhor. Pense, projete. Aleluia! Senhor, nós não queremos vir à tua casa como um costume. Nós não queremos vir à tua casa como um ato de rotina. Nós queremos vir à tua casa preparados. Oh, aleluia! Nós não queremos vir de mãos vazias. Nós queremos vir, Senhor, trazendo algo que seja agradável e aceitável perante a tua presença. Algo que alegre os céus. Oh, aleluia! Algo que seja uma novidade no
no céu. Algo que quando chegar no céu, os anjos sejam convidados. Venham, anjos, venham ver que coisa foi preparada nesta noite. Oh, aleluia, aleluia. Em segundo lugar, irmãos, a adoração exige concentração, preparação e concentração. Exige foco. Aleluia. E quando nós queremos fazer uma coisa, nós sabemos como colocar todo o nosso poder de concentração naquilo. Aleluia. Nós precisamos recorrer a isso, irmãos, para adorar ao Senhor. Não podemos adorar ao Senhor de maneira distraída, porque se assim o fizermos, nós não vamos observar vislumbres da glória de Deus. Nós não vamos observar o esplendor de Cristo. É por isso que a pessoa pode estar tossindo ao seu lado. Você não precisa desviar o seu olhar para quem está tossindo, porque o seu foco está na pessoa maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo. O seu foco não está na pessoa que está ao lado. O seu foco não está no microfone, se deu microfonia, se deu algum problema. O seu foco não está nas vestes ou no traje da pessoa que está ao seu lado. As distrações estão afastadas e nós estamos enfocados em adorar o Senhor em espírito e em verdade. E você até se esquece de que há alguém olhando, porque a adoração, ela está sendo desenvolvida entre você e Deus. Aleluia, aleluia. Então, irmãos, a adoração é dar. Agora é preciso esforço. A palavra culto nos dicionários apontam para adorar, pagar honras divinas, reverência, honrar o amor extravagante e submissão extrema. Se não for isso, nós temos que mudar o título da nossa reunião. Se não for com esses pressupostos, nós podemos chamar de reunião, podemos chamar de encontro. Qual outro sinônimo? Show. Agora, culto. Culto está indicado com palavras como adorar, pagar honras divinas, reverência, honrar com amor extravagante e submissão extrema. Aleluia, 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 aleluia. Eu creio que assim como sobre mim, sobre nós está caindo um grande temor pela presença de Deus. E nós podemos render culto, entrar na presença do Deus Todo-Poderoso, em culto ao seu nome. Aleluia. Então, irmãos, a adoração, ela não é só ampliação de Deus, mas a adoração é a ampliação extravagante de Deus. Aleluia. Eu fiz mais duas perguntas. Se você ama alguém, quais são as coisas que você faz em ocasiões muito especiais para compartilhar ou para expressar o seu amor? O que você faria de extravagante
para expressar o que você tem feito de extravagante, para expressar o seu amor por alguém. Viagens, ficar acordado durante horas, sacrifícios. Há um exemplo, irmãos, em Mateus capítulo 26, versículo 6, que oferece assim um vislumbre do que o amor extravagante para Cristo parece. Mateus 26 e 6. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lo sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porque sempre os tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para memória sua. Jesus estava dizendo, através deste ato, que pode ser nominado como um ato de extravagância, derramando este óleo, essa mulher, a sua memória foi ampliada. O tempo pode passar, e onde quer que o evangelho for pregado, será feita referência ao que ela fez para memória dela. Aleluia, aleluia. Jesus não está aqui pessoalmente para que nós possamos beijá-lo, para que nós possamos pegar o perfume caro e despejar sobre ele. E então, que tipo de extravagância nós podemos fazer? O que nós podemos usar como lentes? Que tipo de zoom nós podemos dar? Aleluia, aleluia. A primeira lente é a da celebração. Aleluia, aleluia. Nós não podemos adorar a Jesus como um bebezão que está sentado em uma cadeira. Alimente-me, dá-me mais. Não, não quero esse. Eu não quero isso. Eu quero diferente. Eu quero com outro sabor. Eu estou com fome. Eu estou com sede. Eu não quero mais isso. Eu estou cheio disso. O bebezão que está sentado no cadeirão, ele não está adorando. Ele só está pedindo. Mas nesta noite, o que o Senhor está nos dizendo é que nós não vamos adorar como um bebê em um cadeirão. Nós vamos adorar como verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Enquanto você adora, Ele cura. Ah, mas eu não pedi, mas você adorou. Enquanto você adorou, Ele curou. Enquanto você adorou, Ele resolveu o seu problema da universidade. Enquanto você adorou, Ele resolveu o seu problema familiar.
Você não precisou ficar como o bebezão chorão, sentado no cadeirão. Eu quero mais, me alimente. Eu quero. Você adorou, se entregou, se derramou, e Ele te abraçou. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia. No Salmo 33, o salmista diz: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém, fica bem o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Aleluia, aleluia. A adoração, ela consiste em celebração, celebração de alegria, celebração sem freio, celebração sem breque. É como se o salmista estivesse dizendo: use guitarras para reforçar os seus aleluias. Use o seu teclado para reforçar os seus aleluias. Use o seu contrabaixo para reforçar os seus aleluias. Use a sua bateria para reforçar os seus aleluias. Use os seus saques, o seu clarinete, use o seu instrumento. E há algo que ele disse: invente uma canção nova. Aleluia. Invente uma canção nova. Cantai-lhe um cântico novo. Invente uma canção nova. Se você falar: Senhor, eu quero uma canção nova, Senhor, me dê um cântico novo. Oh, aleluia, nesta noite Ele está dando cânticos novos. Há muitos irmãos que estão aqui, não menos de 10 estão recebendo nesta noite, direto do trono de Deus, um cântico novo. Oh, aleluia, uma canção nova. Oh, aleluia. Invente uma canção nova. Cantai um cântico novo ao Senhor. Adoração é isso, irmãos. Adoração não tem limites, não tem freios. O salmista, no Salmo 9, versículo 1 e 2, ele diz: eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Oh, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Se alguém ver você saltando de alegria e falar: por que isso? Você fala: eu estou saltando de alegria porque o salmista mandou saltar. Aleluia, aleluia. Saltarei de prazer, em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Aleluia. Ah, não pode saltar. Onde é que está escrito que não pode saltar? Eu sei onde está escrito que pode saltar. Aleluia. Agora, onde está escrito que não pode saltar, eu não sei. Agora, onde está escrito que pode saltar? Está aqui. Eu louvarei. Pode saltar, irmã, pode saltar. Nós saltaremos de prazer e de alegria, porque grandes coisas Ele fez, grandes coisas Ele faz. Aleluia, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor. Vamos lá. Oh, apresenta. Sabe que
eterna, Sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Celebrai a glória e aleluia. aleluia, Glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, vós todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, 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 glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, 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 glória, celebrai com júbilo ao Senhor, vós os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele ao cântico. sabei que o Senhor é bom, É muito bom. sua bondade Sua bondade, fidelidade, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, 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 vamos celebrar. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, celebrai com júbilo ao Senhor, vós todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele. sabei que o Senhor é bom, É muito bom.
Apresentai-vos a Ele com cânticos, saber
Adorá-los. Aleluia. Fica bem adorá-lo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. É muito belo, irmãos. Oh, é muito belo magnificar o nome do Senhor. E nós magnificamos o seu nome. Aleluia. Salmo 95, versículo 6 diz: ó, vinde, adoremos e prostremo-nos. Aleluia. Adorar prostrado. Ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós. Oh, aleluia. Eis-nos aqui, Senhor, para fazer a tua obra. Te louvarei, Senhor. Apocalipse capítulo 4, versículo 10 diz: eles colocam as suas coroas diante do trono. A coroa é qualquer coisa que exalta o homenageado. Qual é a sua coroa? Talvez seja a sua família. A família é a coroa que você tem. Talvez é o seu trabalho que lhe deu uma grande reputação. É a sua coroa. Talvez seja a sua capacidade atlética ou musical, o seu desempenho escolar. Aleluia. Aquilo que lhe dá honra nesta vida, aquilo que lhe dá valor, isso é a sua coroa. E quando você vem para adorar o Senhor, você tira essa coroa e deposita aos pés de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Davi fez isso. Quando a arca era levada, ele se despojou do protocolo como o mais alto dignatário daquela nação, como rei daquela nação. Ele se despojou daquela autoridade, daquele principado, e depositou aos pés do Senhor. Aleluia. E ele se misturou com aquilo que poderia ser chamado de ralé. Ele se misturou com os escravos e com as escravas que estavam cantando e dançando. Ele se misturou com as pessoas comuns da rua que estavam cantando e dançando perante a presença do Senhor. E a sua mulher disse: que é isso? Como é que pode ser uma coisa dessa? Você é um homem da sua posição, você é um homem da sua estatura, e se comportando como qualquer um no meio da rua. Sabe o que Davi fez? Bom, ela era a esposa de Davi. Ela nunca teve filhos. Não preciso falar nada, né? Ou preciso? Ela não era estéril. E ela nunca teve filhos. Primeiro castigo. Davi nunca mais se deitou com aquela mulher que ofendeu a dignidade do Deus de Israel. Não censure.
seu marido, sua esposa, seu filho. Deixe que ele se entregue, se derrame. Deixe que ele se gaste glorificando ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Bendito é o Senhor para sempre. Aleluia! Enquanto você adora, Deus está trabalhando a seu favor. Aleluia! Nesta noite Deus está introduzindo você nessa nova dinâmica de adoração. É uma nova dinâmica. Você já pode ser profeta, você já pode ser pastor, você já pode ser missionário, mas nesta noite Deus está introduzindo você numa nova dinâmica de adoração. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías foi ao templo e ele foi introduzido numa nova dinâmica de adoração ao Senhor. Aleluia! É uma nova dinâmica de adoração. Adoração extravagante, adoração sem reservas, adoração sem freios, adoração sem limites, adoração original. Oh, aleluia, aleluia. Venha apresentar para nós o novo cântico que Ele te deu, o que Ele te dará. Aleluia, aleluia. Porque Ele dá. Cantai ao Senhor um novo cântico. O Senhor não ia mandar eu cantar a Ele um novo cântico e depois me deixar quebrando a cabeça para poder inventar esse novo cântico. A inspiração vem do alto, a inspiração vem do Espírito Santo. Oh, aleluia, 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 aleluia. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor. Um cântico novo, cantai ao Senhor. Um cântico novo, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor, porque Ele fez, Ele faz maravilhas. Porque Ele fez, Ele faz maravilhas. Porque Ele fez, Ele faz maravilhas. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Aleluia. Um cântico, O amor de Deus, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do glorioso Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Digamos amém. Amém. Ele faz maravilhas. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Um cântico novo, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor. Cântico novo, cantai ao Senhor. Um cântico novo, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor. Porque Ele fez, Ele faz maravilhas. Porque Ele fez, Ele faz maravilhas. Porque Ele fez, Ele faz maravilhas. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor. Aleluia. Damos glórias ao teu nome. Glória a Deus. Aleluia.